convidá-los a abrir a palavra de Deus no capítulo 2. Nós faremos a leitura do verso 11 e do verso 12. 2 Pedro, capítulo 2, verso 11 e 12. Assim diz a palavra de Deus: Amados, exorto-vos como peregrinos e forasteiros que sois, a vos absterdes das paixões carnais que fazem guerra contra a alma, mantendo exemplar o vosso procedimento no meio dos gentios, para que, naquilo que falam contra vós outros, como de malfeitores, observando-vos em vossas boas obras, glorifiquem a Deus no dia da visitação. Oremos. Senhor nosso Deus e Pai, nós nos colocamos, Senhor, mais uma vez diante de Ti e suplicamos para que o Senhor fale conosco através da Tua santa e bendita palavra. Nós somos carecentes do Senhor, somos falhos, somos pecadores e precisamos que o Seu Espírito Santo abra nosso coração para que possamos entender aquilo que o Senhor tem para nós nesta manhã. Então, aquele que está fraco, nós pedimos para que o Senhor fortaleça. Aquele que precisa ser exortado, pedimos para que o Senhor assim o faça. Então, Senhor, abra o coração dos meus irmãos e das minhas irmãs, dos jovens, das crianças, dos adolescentes, ó Deus, para que possam ser edificados com a Tua palavra. Em nome do Teu Filho Jesus que nós oramos. Amém. Pois bem, queridos, todos aqueles que me conhecem sabem que eu gosto de filmes de guerra. Não diferente aqui de muitos homens, cresceram lá assistindo os filmes do Rambo, do Chuck Norris, do Arnold Schwarzenegger e todos os filmes ali que muitas das nossas crianças e jovens aqui nem sequer imaginam que existiram. E eu fico emocionado quando eu assisto esses filmes. Fico emocionado muitas vezes com aquelas cenas de honra, onde um vai lá, dá a vida por outro, salva aquele que estava perdido. Não poucas as vezes assisti o resgate do soldado Ryan e me emocionei lá com o resgate daquele jovem soldado. E esse tema de guerra, ele sempre chamou a minha atenção, desde criança. O tema guerra é um tema que está presente em toda a Escritura, desde o Antigo Testamento até o Novo Testamento. E esse será o tema que o apóstolo Pedro nos ensinará, nos mostrará nesta manhã. Pedro nos dirá que nós estamos em guerra. Nós estamos em guerra. É o que ele fala nesses dois versos. Entretanto, a diferença aqui é que esta guerra que eu via, que muitos de vocês assistiam lá na TV, as batalhas, as campanhas de guerra, nesta vez não é uma ficção. É uma batalha real, é uma guerra real que todos nós enfrentamos todos os dias, acreditando ou não, engajando nessa guerra ou não. Esta batalha existe. Esta guerra existe. Então, quando nós observamos aqui esses textos, nós veremos que esta batalha, ela ocorre primeiramente dentro de nós. Então, Pedro primeiramente falará aqui sobre esta guerra interna, depois ele falará desta guerra externa. Então, nessa introdução que ele fará aqui do verso 11 e 12, ele nos mostrará que esta guerra ela vai abranger todas as esferas da nossa vida. Então, começando pela parte interna, nós veremos que o apóstolo nos chamará a uma guerra verdadeira que já existe. Entretanto, você e eu necessitamos tomar posição neste campo de batalha. Não é diferente do que o apóstolo Paulo fala lá em Gálatas, no capítulo 5, no verso 19 ao 21, quando ele diz: Ora, evidentes as obras da carne, que são a imoralidade, a impureza, sensualidade, idolatria, feitiçaria, inimizade, contendas, ciúmes, explosões de ira, disputas, dissensões,
facções, inveja, embriaguez, caricaturas e coisas semelhantes, das quais vos previno, assim como vos preveni, aqueles que praticam tais coisas não herdarão o reino dos céus. Então, o que Pedro está dizendo, não diferente do que o apóstolo Paulo também diz, é que nós diariamente estamos engajados numa guerra. E essa guerra está dentro de você, ela está acontecendo. Ela acontece todos os dias. Eu acho que o dia mais fácil para você e para mim é o domingo, ao qual nós estamos aqui cantando, lendo a palavra de Deus, porções da Escritura, conversando com os nossos irmãos. Nós controlamos aqui o nosso vocabulário, falamos de coisas espirituais. Mas Pedro nos exortará aqui, nos dando uma notícia, que é uma notícia às vezes não muito agradável. E ele nos alertará: você está em guerra. Você está em guerra e nós precisamos abrir os nossos olhos. Porque esta guerra, ela existe, é uma guerra real. E muitas vezes nós, como se colocássemos uma venda em nossos olhos, ou apenas entrasse ali num daqueles buracos que ocorrem lá no campo de batalha, que os homens fazem, os soldados fazem, entramos para aquele buraco e dizemos: não está acontecendo nada, essa guerra não existe, eu não faço parte dessa batalha, quando na verdade a palavra de Deus nos exorta do início ao fim, que nós estamos em uma guerra santa. Acontece que essa guerra, ela começa dentro de cada um de nós, assim como o reino de Deus que está no coração dos crentes. Começa, brota no coração e se expande para fora, assim como era o povo de Israel, chamado povo de Israel, que começava ali, que eles seriam a luz para os povos ao seu redor, mas começava no processo de separação, quando Deus dizia: isso pode, isso não pode, come, não come, limpo e impuro. Essa guerra está acontecendo, é uma guerra interna. Então Pedro ele dividirá isso de duas formas: uma guerra interna e uma guerra externa. Esta primeira guerra interna, ela serve para mostrar o propósito de Deus nesta guerra externa, que é mostrar as nossas boas obras, para que o propósito de Deus possa ser cumprido. Então você realmente, como você nesse campo de batalha, imagine que você esteja e você está neste tabuleiro de guerra, como você se posiciona neste tabuleiro? Será que nós realmente nós demonstramos de que lado nós estamos no dia a dia? Será que quando o inimigo lá fora nos enxerga, ele consegue perceber de que lado nós estamos? Ou nós somos iguais? Será que as pessoas conseguem olhar para você, como muitas vezes você fez, ouviu, observou, aquela pessoa dizendo: essa pessoa que tem alguma coisa estranha nela, essa pessoa é diferente, eu percebi que há algo nela. Será que você também, quando as pessoas lhe notam, elas conseguem perceber que você tem algo diferente, que você está alistado no exército rival? Será que as pessoas conseguem perceber isso em você? A verdade é que uma boa parte do cristianismo hoje, ele não consegue mais ser distinto do exército inimigo, porque eles estão mas tão parecidos com o inimigo, tão arregado com as coisas desse mundo, que não há mais separação. E os argumentos são os mais diversos. Então, como está essa guerra? Como você está nessa guerra? Será que você duela? Será que você se revolta? Será que você luta no seu coração contra os seus desejos, que é exatamente o tema aqui que o apóstolo Pedro irá desenvolver nesses dois versos? Ou será que você apenas deixa a vida lhe levar, como diz aquele hino? Deixa a vida levar você, como se nada tivesse acontecendo, como se Jesus não voltasse, como se você não fizesse parte de uma comunidade de santos. Como será que nós estamos nos portando
neste campo de guerra? Será que você está pronto para realmente agarrar as suas armas e lutar e engajar nessa luta? Ou você está pronto a desistir? Não, essa luta não é para mim. Quero aqui, é muito mais fácil ficar no exército inimigo, não terei nenhuma luta significativa, não sofrerei isso tão fortemente na minha carne, pelo menos não hoje, e eu posso levar isso aqui um pouquinho mais à frente. Então, nesse verso 11, nós veremos que inicia, então, o texto falando desta guerra interna, quando ele diz: amados, exorto-vos, como peregrinos e forasteiros que sois, a vos absterdes das paixões carnais que fazem guerra contra a alma. As paixões carnais que fazem guerra contra a alma. Mas antes disso, ele começa fazendo um contraste, quando ele chama estes irmãos e irmãs aqui de amados. Então ele começa a dizer como se fosse assim: olha, meus amados, Deus vos ama, estejam preparados para a guerra. Saiba que mesmo no sofrimento, mesmo na dor, mesmo na luta, Ele continua te amando. Ele ama você, mas isso não significa que você não terá dor e sofrimento. O apóstolo Paulo, nós vemos que ele é muito conectado também com esta mesma linha. Ele usa essa linguagem de luta, de guerra, de corrida, de armadura, para dizer que realmente nós continuamos, nós estamos e nós continuaremos lutando. Nós continuaremos porque isso está impregnado, ele está, ainda há aqui fragmentos do pecado, dessa natureza corrupta, que um dia será completamente glorificada, então nós não teremos mais nem mesmo o desejo de pecar. Mas hoje nós precisamos tomar posição e lutar contra o pecado. Então o apóstolo aqui ele diz que este grupo, esta igreja, eram peregrinos e forasteiros. Isso aqui não é apenas algo metafórico. Essas pessoas aqui estavam afastadas. Haviam sido expulsas para a região lá do Mar Negro, atual Turquia. Mas isso não significa que a carta é apenas para eles, é para nós também, que também sentimos na carne o que é ser peregrinos e forasteiros numa terra que não é a nossa. Nós sabemos as lutas que nós passamos. Nós sabemos as lutas que ainda nós passaremos pelo fato de não sermos pessoas que nasceram aqui neste país. Mas o que Pedro vai dizer aqui é que, quer seja estas pessoas que estavam longe de Israel, quer seja nós que estamos nos Estados Unidos, nós ainda continuaremos sendo perseguidos, ainda seremos forasteiros, ainda sofreremos em qualquer lugar da face da terra, porque nós não fazemos parte desse mundo. Nós não fazemos parte, mas nós temos o desejo de fazer, o desejo de pertencimento, de nos agarrar com unhas e dentes a esse mundo, dizendo: não, eu amo isso aqui. Quando na verdade a palavra de Deus nos mostra que nós somos peregrinos, nós somos forasteiros, nós ainda temos aquele sotaque que quando as pessoas nos escutam, elas logo devem perceber que você não faz parte daqui. Assim como você, quando encontra um americano raiz aqui, percebe logo que você ainda tem um sotaquezinho. Nós não fazemos parte desse mundo. Nós precisamos, as pessoas elas precisam ouvir que nós ainda temos um sotaque, que nós temos algo diferente. Por quê? Porque nós precisamos nos abster de coisas que para eles não é pecado, segundo a sua mente, segundo o seu próprio coração corrupto. E é por isso que Pedro diz: se abstenham das paixões carnais. Então Pedro chama agora a cada um de nós a batalhar, a lutar, a guerrear contra essas paixões que habitam esse coração corrupto. Esse coração que todos os dias almeja
tem desejo de fazer parte, de se deleitar com as coisas pecaminosas. O apóstolo Paulo, em Gálatas, capítulo 5, 16 e 17, diz: digo, porém, andei no Espírito e jamais satisfareis as concupiscências da carne, porque a carne milita contra o Espírito, e o Espírito contra a carne, porque são opostos entre si, para que não façais o que porventura seja o vosso querer. Então o próprio apóstolo Paulo aqui agora, em uma outra carta, ele diz: olha, esta guerra ela continuará. Até o Senhor Jesus voltar, haverá um confronto aí dentro. Haverá uma luta aí dentro. E observe aqui, observe o quão delicado é isso. Se há uma luta, significa que há esperança. Se há luta, se há sofrimento, se há ainda uma guerra contra o pecado aí dentro, há esperança. O problema é quando você não percebe mais essa luta. Quando você não percebe que há uma guerra, pode acontecer duas coisas. A primeira, você ainda não é um filho de Deus. Pode ser que venha a ser. E em segundo lugar, pode ser que você também não tenha ainda entendido o que é o Evangelho. Porque se não há luta, porque a Bíblia é clara, ela nos fala aqui com todas as palavras, há uma luta, há uma guerra do corpo, da alma aqui, da carne contra o espírito. Se há luta, ainda há esperança. Mas então você pode perguntar, como lutar então? O que eu devo fazer? Por que eu continuo pecando? Você continua pecando porque mesmo sendo regenerado, você ainda precisa da transformação plena, que ocorrerá apenas quando houver a sua glorificação. Mas isso não significa que você não deva lutar, e é por isso que o apóstolo Pedro aqui suplica: lutem, vocês precisam se abster disso, vocês precisam se abster do pecado, vocês precisam se abster das concupiscências da carne, que brotam dentro desse coração corrupto. Nós não podemos nos conformar com isso. Nós não podemos achar que isso é apenas um sentimento. Porque muitas vezes nós pensamos, isso aqui é o meu sentimento, é o desejo do meu coração. Certamente você já ouviu alguém te dar esse conselho maravilhoso, entre aspas, siga o seu coração, não faça isso. Se você seguir o seu coração, você será condenado. Porque desesperadamente corrupto é o seu coração. Não siga os seus sentimentos, porque os seus sentimentos ainda possuem fragmentos do pecado. Siga o que a palavra de Deus nos orienta, o que foi edificado pelos apóstolos. Então, muitas vezes, esses crentes, eles culpam as circunstâncias. Muitas vezes os crentes culpam Satanás. Isso foi o diabo. Eu pequei porque o diabo. Por outro lado, nós temos aqueles crentes que dizem assim: a forma correta, o melhor jeito de eu fugir do pecado é me isolar do mundo, como os monges faziam, tentando encontrar algo que está claro na palavra de Deus, uma saída que está clara na palavra de Deus, que é: lute contra o pecado que está dentro de você. O maior inimigo está dentro de você. Nós precisamos aprender a reconhecer que nós não precisamos do diabo e coisas exteriores para nós pecar, porque nós somos maus suficientes para fazer isso. Nós não precisamos do auxílio de Satanás, embora ele esteja ali esperando o momento certo para te dar todo o auxílio que você deseja. Mas nós não precisamos dele para fazer o mal, porque a natureza corrupta que habita ainda em nós, ela já nos dá luta suficiente, porque você sabe isso. Você conhece as suas lutas, você conhece os seus desafios,
diários. Nós precisamos, então, aprender esta realidade e entrar e enganjar nesta guerra, lutando contra todos esses pecados ao qual o apóstolo Pedro e o apóstolo Paulo nos ensina, nos mostra, nos aponta. E um deles aqui é a imoralidade sexual. Por isso que ele fala as paixões, no verso 11, amados, exortai-vos como peregrinos e forasteiros que sois, para absterdes das paixões carnais. Isso aqui é muito conectado com as imoralidades sexuais. Então, esses pecados que habitam dentro de você, mas não significa apenas imoralidade sexual, é principalmente este pecado, mas também fala aqui de todos os desejos que causam conflitos, como ciúmes, raiva desmedida, inveja, embriaguez, tudo aquilo que o apóstolo Paulo também nos apontou na sua carta. Então nós, como crentes, nós precisamos acordar, abrir os nossos olhos, colocar ali o nosso calçado, a nossa bota do Rambo ali, os meninos aí vão lembrar disso, e dizer, nós estamos em guerra. Guerra contra o pecado, guerra contra as paixões. Então todas essas lutas, todos esses pecados que estão dentro de você, você precisa lutar. Então, como funciona isso na prática? Sabemos que é uma guerra, mas que guerra é essa? Quais são as lutas? Quais são os desafios? Então, todas as vezes que os jovens, os meninos, as meninas se entregam, mesmo que regenerados, mesmo que eles foram regenerados, se entregam rapidamente nos seus relacionamentos, significa que essas pessoas não estão lutando contra a carne. Todas as vezes que as mães elas ficam paralisadas, ou os pais ficam paralisados com medo dos filhos, elas não estão lutando contra a carne. As mulheres e as meninas que usam o seu corpo para seduzir homens, elas não estão lutando contra a carne. Os homens e os meninos que são engolidos por esse instinto selvagem, que não conseguem deixar de olhar uma mulher, não estão lutando contra a carne. Todas essas pessoas, os crentes que não estão envolvidos com o avanço do reino de Deus, eles não estão lutando contra a carne. Porque a sua vontade, o seu desejo, é mais importante do que todas estas coisas. Então o termo aqui, fazer guerra, não é um termo novo para nós, significa que existe um soldadinho aí dentro do seu coração, diariamente, lutando, aquele grupo, como se fosse aqui o anjinho e o diabinho ali dentro do seu coração, aquele que nós vimos nos desenhos aqui num ombro ou no outro ombro. E você precisa eliminar você precisa lutar, precisa continuar guerreando. Então, como fazer isso? A pergunta é, eu sei que existem essas lutas, eu sei que os meus olhos são olhos pecaminosos, eu sei que eu tenho caído nesses pecados, eu sei que eu estou em guerra, mas aí, como eu faço para lutar contra isso? Então, a palavra de Deus, ela nos mostra, principalmente aqui no Novo Testamento, pelo menos 3 passos cruciais para nós lutarmos contra isso. O primeiro deles é, dependa do Espírito Santo. Dependa do Espírito Santo, porque para nós lutarmos contra o pecado, nós precisamos estar cheios desse Espírito. É impossível nós lutarmos contra o pecado apenas com as nossas forças. É por isso que o apóstolo Paulo fala em Gálatas 5,16. Digo, porém, andai no Espírito, jamais satisfareis a concupiscência da carne. Então nós precisamos andar no Espírito. Como nós fazemos isso? Lendo a palavra de Deus, ouvindo mensagens, orando, conversando com os nossos irmãos, com pessoas crentes, não qualquer um, pessoas crentes que venham fazer com que a tua fé cresça. Em segundo lugar, ser uma pessoa disciplinada. Isso aqui envolve o esforço humano. O apóstolo Paulo fala em 1 Coríntios 9:27, mas esmurro o meu corpo e reduzo à escravidão, para que, tendo pregado a outros,
não venha eu mesmo ser desqualificado. Ou seja, é uma luta pessoal. Se você foi regenerado, você precisa lutar. Você precisa lutar. O Espírito Santo lhe ajudará, mas você precisa lutar. Em terceiro lugar, fuja para outra direção quando necessário. Segundo Timóteo 2:22, o apóstolo Paulo fala: foge outra assim das paixões da mocidade, segue a justiça, a fé, o amor e a paz com os que de coração puro invocam o Senhor. Então, muitas vezes, é necessário fugir. Se a luta será muito difícil, foge. Todo mundo aqui certamente lembrou de um personagem bíblico, José, que quando ele viu, cara, eu não vou aguentar aqui. Eu não vou aguentar, eu não vou resistir. Foge! Nós precisamos fugir, porque está ali, o pecado está ali. Nesta luta externa, que nós veremos na segunda parte do nosso texto, começa no verso 12, nós vamos ver que, contrariando o que muita gente acredita, a palavra de Deus nos mostra que o Senhor se importa também com o nosso exterior, não apenas com o nosso interior. Então Deus se importa também com a sua aparência, e olha o que ele diz no verso 12, quando ele diz: mantendo exemplar o vosso procedimento no meio dos gentios, para que naquilo que falam contra vós outros como malfeitores, observando-vos as vossas boas obras, glorifiquem a Deus no dia da visitação. Então, observe que a sua fé, a sua profissão, ela não é algo individual, ela envolve outras pessoas. É por isso que o apóstolo Paulo disse, referente àquele assunto da carne sacrificada, ele diz assim: se for ofender o próximo, eu nunca mais então como carne. Então observe que a palavra aqui, procedimento, envolve os padrões do dia a dia, descrevendo aquilo que você faz de domingo a domingo. Todos os dias, quando você acorda, quando você sai para trabalhar, quando você vai para a escola, os seus pensamentos, as suas ações em geral, as suas conversas, tudo, o seu procedimento, a sua fé, a sua adoração, está completamente tudo conectado, porque você precisa expandir a glória de Deus. Expandir a glória de Deus. Então, a palavra que ele diz aqui é: você precisa de um procedimento exemplar. Então, observe aqui que a palavra exemplar significa belo em forma exterior. Olha que interessante. Belo em forma exterior. Então, Deus se importa com aquilo que está por fora também, não apenas com aquilo que está dentro, porque hoje o argumento é: não, Deus olha o meu coração, Deus olha o que está lá dentro, logo, o meu exterior eu posso fazer o que eu quiser. Então, Deus tem um propósito no seu exterior. Pode ser aqui a palavra belo em forma exterior, aqui significa também adorável, fino, vitorioso, gracioso, justo ao olhar, nobre. Então, Pedro ele está dizendo aqui que nós precisamos agora, através das nossas ações exteriores, das nossas obras, promover algo, que é o que ele falará mais à frente. Então, Pedro ele nos dará aqui 3 razões por que nós devemos ter um procedimento exemplar para aqueles que estão lá fora. O primeiro deles é desarmar a oposição contra Cristo e contra a igreja. Então, ele observa aqui que a igreja do primeiro século, eles eram diariamente acusados de causar mal para o Estado. Esses crentes são estranhos, eles se reúnem secretamente, comem um corpo, bebem sangue, eles podem trazer aqui algum mal para César. Eles têm outro imperador, este imperador não é o Senhor César, mas Jesus Cristo. Agora o apóstolo Pedro então está dizendo para eles: vocês precisam, para que evitem esta oposição lá de fora, ter um procedimento exemplar. Para aquelas pessoas que os caluniam,
vejam nas suas boas obras, no seu exterior, e Deus seja glorificado com isso, para que não haja, para que diminua essa oposição contra Cristo e contra a igreja. Então, se no primeiro século era extremamente estranho alguém se reunir para um grupo e ter outro senhor a não ser César, hoje, na igreja, a oposição ela é vista sempre quando alguém necessita ser simplesmente fiel. Quando alguém precisa dizer que nós precisamos cumprir os nossos compromissos. Quando nós falamos que há apenas casamento entre homem e mulher. Quando nós falamos que não há casamento homossexual. Quando nós falamos que não há sexo fora do casamento. Quando nós falamos que pais precisam disciplinar os seus filhos. Isso é ser estranho. E nós não podemos agora, no século 21, simplesmente recuar para que nós sejamos igual ao mundo. As pessoas ainda precisam olhar para nós e perceber que há algo diferente em cada um de nós, que nós não somos iguais. Precisamos mostrar com as nossas ações, mesmo que venhamos ser ridicularizados, assim como eram os irmãos do primeiro século. Então, na maioria das vezes, os cristãos são difamados por ser legalistas, muitas vezes eles são taxados como aqueles que apenas estão ali para julgar. Não me julgue, eu posso fazer o que eu quiser. E em terceiro lugar, nós somos taxados como hipócritas, que falamos aquilo que nós não vivemos. Então, através do seu procedimento, através do meu procedimento diário, nós precisamos viver a cada dia mostrando que estas conclusões, elas são falsas, elas são maliciosas. Então, nós vemos aqui, primeiramente, que nós precisamos viver aqui, dar bom exemplo àqueles que estão perdidos, para que a igreja não sofra tanta oposição. Em segundo lugar, nós vemos aqui que nós precisamos viver dando um bom exemplo para que estas pessoas agora também venham ser recebidas a Cristo. Essas pessoas venham observar, olhar para nós e através desse procedimento, essas pessoas fiquem curiosas e percebam que nós não somos iguais. E por nós não sermos iguais, essas pessoas queiram conhecer a Cristo. Quando ele diz, observando as vossas boas obras, glorifiquem a Deus no dia da visitação. Glorifiquem a Deus no dia da visitação. Então, nós temos aqui agora trazer a glória que Deus merece por meio do procedimento que fará com que essas pessoas que ainda não foram alcançadas vejam o seu procedimento e glorifiquem a Deus com isso. Quer seja no momento que Jesus voltar ou no momento da sua conversão. Então, observe que nós somos, depois de salvos, como iscas que são colocados naquele mar infernal, pescando essas pessoas que estão neste mar diabólico, para que essas pessoas possam glorificar a Deus. Então, para finalizar, você está lutando nessa guerra ou você já desistiu? Onde está o seu coração? Onde você está neste tabuleiro de guerra? Você deseja estar nesta guerra ou simplesmente desistir? E chegar na conclusão, afinal, todo mundo peca, todos vivem desta forma, então eu também quero. Eu quero usufruir das mesmas benesses que o mundo tem a oferecer. Ou você está disposto e disposta a engajar nesta batalha, que não será fácil, mas que é uma vitória garantida, dada por Deus com a ajuda do Espírito Santo. Então a primeira aplicação aqui é, viva de forma diferente, porque o Senhor te perdoou quando devia ter te punido eternamente. Então o Senhor, Ele te perdoou. O Senhor te resgatou. Agora, o mínimo que nós podemos fazer é combater nessa guerra. Em segundo lugar, fuja dos desejos pecaminosos
dependendo do Espírito Santo. Nós não temos como lutar contra o pecado apenas com as nossas próprias forças. Para sermos cheios do Espírito Santo, precisamos ler a palavra de Deus, orar, alimentar a nossa mente, o nosso coração com as coisas santas e nos abster daquilo que a palavra de Deus nos mostra que é pecado. E por último, nós precisamos viver com responsabilidade para que nós possamos ser atraentes para aqueles que estão lá fora, para que Deus seja glorificado. Não porque você é bom, não porque você é maravilhoso, mas porque Deus é bom, porque Deus é maravilhoso, porque Ele merece toda a glória, mesmo que isso signifique ser ridicularizado pelos outros. Deus precisa ser glorificado. Deus assim nos abençoe. Amém.